vamos começar falando sobre depressão e ansiedade, né? Bastante gente aqui entrando. Esse é um tema que é muito importante na nossa prática clínica. A gente sempre vê muito isso, né? Depressão, ansiedade. Tem tido muita procura de pessoas com esses quadros. Eu vejo muito isso aqui também no Instagram. O que vocês podem falar para a gente, né? O que vocês observam a respeito de depressão, ansiedade? E eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente pode começar conversando, né? O que vocês observam sobre isso? E depois a gente também pode explicar o que é depressão, o que é ansiedade, o que é uma coisa, o que é outra, para a gente separar um pouco as coisas também. Sim, legal. Quer começar falando aí, ô Samuel? Bom, pode ser. Eu, queria trazer um comentário sobre essa questão da ansiedade, né? Que ela é uma questão muito recorrente na vida de todo mundo, né? Acho que ninguém passa alheio hoje à ansiedade. E dentro da minha prática clínica, todos os meus pacientes, independente das demandas que eles trazem, sejam relacionadas à depressão, seja relacionados a luto, seja relacionado ao desenvolvimento pessoal, principalmente, né, aos sofrimentos psíquicos aí que elas acabam passando e vivendo, a ansiedade é algo que todo mundo está vivendo hoje. Os transtornos de ansiedade estão se tornando cada vez mais populares. E assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo mais a ansiedade, elas também não estão buscando formas muito seguras de combater ela. Então, talvez hoje a gente possa até trazer um certo direcionamento de boas formas de se lidar com isso. Porque, assim, a ansiedade é natural do ser humano, todos vamos sentir, mas se ela está gerando impactos negativos na sua vida, atrapalhando as suas relações, a sua funcionalidade, né, no trabalho, na sua vida doméstica, nas suas relações familiares, amorosas e etc., a gente tem que ficar bem atento quanto a isso aí, para justamente poder viver da melhor forma possível, né? Com bastante saúde e qualidade de vida. Perfeito. Com certeza. O que você pode falar? Com certeza. Pô, indo em direção e corroborando com isso que o Samuel nos pontuou, a ansiedade é uma questão que, de repente, a pessoa não tem um transtorno de ansiedade generalizado em si, mas sintomas relativos à ansiedade a gente vê em 98% dos nossos casos, independente, às vezes, da própria demanda. Às vezes, questões de saúde mental como um todo, a própria depressão, muitas das vezes a pessoa tem, ao mesmo tempo, uma comorbidade, ou seja, de fato, uma doença da ansiedade junto com a depressão, ou sintomas ali difusos que acabam atrapalhando na funcionalidade da pessoa. Então, de fato, a ansiedade é um tema aí muito, mas muito presente no nosso cotidiano clínico. Aí, um ponto que a gente conversa aí bastante sobre isso nas supervisões também, né? Sobre como digamos que é um padrão que se vê nesse sentido, né? Sim. Uma coisa que eu observo muito também, de maneira geral, é que praticamente todas as pessoas que têm depressão têm uma ansiedade alta. E muitas vezes isso está camuflado por uma queda de energia, uma perda de energia, um desânimo, uma desmotivação. Mas a ansiedade está ali. Às vezes a cabeça está a 1000 por hora, está ali por trás, a ansiedade está ali por trás da depressão. E aí eu vejo muito que conforme a pessoa vai melhorando da depressão, às vezes ela quer, de repente, tirar o atraso e fazer tudo que ela não fez ali em 1 ano, 2 ou 3, ou às vezes em mais tempo até do que isso. Às vezes ela ficou 10 anos, 20 anos com a vida completamente estagnada, e aí quando ela melhora, ela quer tirar o atraso. E aí é o momento em que a ansiedade vem à tona, e aí a gente tem que começar a trabalhar para reduzir essa autocobrança que está por trás da ansiedade, trazer a pessoa para o presente também, né? Mas a gente está num mundo, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. A gente está num mundo que puxa muito a nossa ansiedade, né? Puxa muito. Independentemente de ter um transtorno, a gente pode até diferenciar isso também, mas é um mundo que puxa muito a gente para o futuro o tempo todo, com muita informação, né? Com certeza, com certeza. Até se fala... Opa! Quer falar Perdão. primeiro, Samuel? Fala aí. Não, ok, obrigado. Usamos a mesma palavra, né? Com certeza, porque realmente Pois é. muito presente. E até, né, bem como o Márcio citou, pessoas com depressão que têm ansiedade, e também no caminho oposto. Pessoas que têm questões ligadas à ansiedade e ou relacionam com a depressão ou acabam, né, tomando uma proporção cada vez maior e caminhando para essa depressão.
Bem como o Márcio sempre coloca, né, nas lives dele, em todo o material que ele produz, a depressão ela é esse acúmulo, né? Essa carga muito grande que a gente carrega emocionalmente e que em muitas das situações parte dessa ansiedade. Bem como o Márcio citou, né, esse mundo que a gente vive puxa a gente para a ansiedade. As redes sociais hoje, infelizmente, elas têm um papel muito positivo, né, que é o que possibilita a gente estar aqui hoje trazendo informação, mas é também algo que gera muito desconforto, porque assim, são algumas até ilusões que as pessoas divulgam pelas redes sociais, como vidas espetaculares, um poder aquisitivo muito grande, isso gera muita comparação, né? E aquele sentimento de eu trabalho tanto, eu me esforço tanto e eu não alcanço aquele padrão que o indivíduo A, o B, o influencer, o cantor, o jogador divulga nessas redes sociais. E isso gera muita ansiedade, porque tira a gente desse momento presente que a gente está vivendo, que, né, pode ser muito bom, e coloca a gente nessa busca de algo que talvez a gente não necessariamente consiga alcançar, porque é um padrão irreal. Então, né, as redes sociais hoje têm muito esse papel de nos levar no sentido da ansiedade. Eu passo a palavra. Sim, e muitas das vezes onde o indivíduo desenvolve esses padrões ansiosos, entendendo essa relação entre a própria ansiedade e a depressão, muitas das vezes uma coisa acaba levando a outra. Então a pessoa de tanto se comparar, se ver como menos capaz e acabar vendo os resultados dela em relação ao resultado de outra pessoa, também se coloca nesse lugar que pode levá-lo para um transtorno depressivo de fato, e a tendência é se ver sempre de uma forma distorcida do que se realmente é, né? Sim, é exatamente isso. Eu vejo muito isso mesmo, essa questão do mundo puxando a gente para um excesso de coisas, e é um excesso mesmo, porque, na verdade, né, andei estudando algumas coisas a respeito disso, e eu vi que em 96% da história da humanidade, nós fomos caçadores e coletores. Sim. 4% é esse período mais atual que a gente está vivendo com essa revolução tecnológica e com o cérebro, assim, um cérebro que é feito para a Idade das Pedras, né? Na verdade, o cérebro feito para milhares de anos atrás, a gente está usando ele agora, e a gente não tem um cérebro que é apropriado para lidar com tanta informação. Então, isso faz com que o nosso cérebro fique com o sistema de alerta, o sistema de alarme constantemente ativado, que é a região mais primitiva do cérebro. Então, quer dizer, isso é o que leva a gente para essa ansiedade, que é esse sentimento que a gente tem diante de perigo, diante de ameaça. Então, aquilo que era para a gente sentir ali de forma pontual e aguda, diante do tigre, diante do leão, né? Seja para fugir ou para caçar, para comer, a gente sente agora na hora que a gente abre o telefone e vê que tem uma guerra acontecendo lá em tal lugar, que teve um assalto, que teve isso, que teve aquilo, que tem uma pressão no trabalho, que a gente tem que dar conta, que a gente tem que atualizar, que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas. E aí a ansiedade vai aumentando, o nosso cérebro fica lá com aquele sistema de alarme muito ativado. Esse sistema de alarme tem muito a ver com a amígdala, né? Essa parte do sistema límbico do cérebro que faz a gente entrar nesse estado de luta e fuga, que é o que libera a adrenalina. E aí o corpo vai aumentando a tensão, aumentando. E aí a questão é a seguinte, você imagina isso acontecendo durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15 anos. Qual a tendência? A tendência é que em algum momento a pessoa vai ficando cada vez mais sem energia até o momento em que ela entra em depressão. Com certeza, com certeza. Até falando um pouco nesse recorte do que você falou aí sobre esse aspecto evolutivo e tal, tem até um livro do Yuri Harari, aquele livro Sapiens, onde ele expõe sobre como o nosso cérebro, ao longo da evolução, como você mesmo pontuou aí, ao longo dos 96% do período aí que a gente evoluiu, estava em um contexto onde a gente conhecia ele no máximo 10, 20, às vezes 50 pessoas ao longo da vida, e aí quando você abre a sua rede social, em segundos você tem acesso a centenas e centenas de pessoas, e entendendo que o nosso cérebro evoluiu para uma ótica de ser aprovado socialmente, no momento que você tem uma rede social onde se compara muito com o outro, se expõe muito e às vezes não se tem esse feedback, essa aprovação externa que se deveria, ou que se intuiria que deveria ter, acaba colocando a pessoa num local de muito sofrimento, né? Sem dúvida, Ricardo, nessa questão que você citou da aprovação, porque o ser humano ele foi feito para viver em coletivo, né? Para viver em grupos, tanto que se ele fosse individual, provavelmente a espécie não teria chegado onde chegou, né? De construir civilizações, etc. Mas, bem, né, como a gente citou, essa questão da comparação é algo muito
marcante hoje. As pessoas trazem muito dentro do consultório, principalmente mulheres e mães, porque elas enxergam nas redes sociais mães que são influencers, que são, né, artistas, etc., e mostram uma realidade completamente diferente da que elas vivem hoje, e isso causa aquela culpa materna, né? E são questões aí da gente explorar e não necessariamente tomar para si esses padrões que são impostos. Porque talvez aquela pessoa que divulga essa maternidade perfeita não viva os desafios que uma mãe real vive, né? De conciliar cuidados de filho, cuidados de casa, trabalhar dentro e fora, e toda essa sobrecarga feminina que as mulheres vivem no decorrer da vida como um todo, né? Mulheres são muito cobradas desde da primeira infância até ali o fim da vida. Então essa questão da comparação é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado e sempre se perguntar, será que essa pessoa que está estabelecendo esse padrão, ela vive a realidade que o resto da sociedade como um todo vive? Porque muito provavelmente não. E aí a gente está se comparando com alguém que está vivendo num patamar tão inalcançável, e aí esse, né, dessa busca eterna por algo que não é alcançável. E aí, mais uma vez, bem como o Márcio falou, o que causa no nosso cérebro, né? O nosso cérebro não está preparado para lidar com toda essa informação. Somos bombardeados todo dia com muita, muita informação. Mesmo que a gente tente ficar alheio a tudo isso, é bem possível, né? Porque mesmo que a gente não busque, sempre vai ter alguém à nossa volta, um rádio, um telefone, né, alguém ligado à internet, etc. E as pessoas comentam e não tem como fugir disso na grande maioria das vezes, né, infelizmente. É isso. É exatamente isso. O que você pode falar sobre isso também, Ricardo? Eu penso que esse recorte aí sobre o que o Samuel falou faz total sentido com a realidade e eu vou até além. Muitas das vezes o que se expõe na rede social, mesmo na vida desses famosos e tal, é uma versão ali maquiada, uma versão distorcida do que é de fato aquela realidade, né? E quando a gente entra nesse tópico da maternidade, já se tem naturalmente uma pressão social dos pares, dos pais, de todo mundo que vê uma mulher grávida, uma mulher com filho, de querer dar algum tipo de direcionamento, algum tipo de instrução, algum tipo de ponto de vista. E aí, às vezes, a pessoa vai para uma rede social tentando fugir um pouco disso, dessa pressão, desse julgamento, e encontra lá mais medidas de comparação, mais pessoas com uma vida muito perfeita. E nesse lugar de comparação também é um forte terreno fértil, digamos assim, para transtornos depressivos, para ansiedade, para se ver de uma forma distorcida como um todo, né? Que é uma coisa central que tem tanto na depressão quanto na ansiedade. Né? Perfeito, é exatamente isso. E eu acho que essa questão do celular que a gente está falando, né, é uma das coisas que mais sobrecarrega a gente, não só o celular, mas a tecnologia, né? A televisão, a gente liga e já tem acesso a zilhões de informações, enfim. Isso realmente sobrecarrega o nosso cérebro e ativa muito esse sistema de alarme, né? Como a gente estava falando. Felizmente, tem o lado positivo disso, que é as pessoas agora conseguem ter acesso a muito mais informações, como estão tendo aqui agora quem está na live. Né? Então, tem 3 psicólogos aqui falando ao mesmo tempo, então tem também muita coisa boa. A questão é a gente aprender, de fato, a usar a tecnologia com um propósito, né? E indo ao encontro disso que eu estou dizendo, eu até quero também perguntar uma coisa para vocês, o que vocês podem falar sobre isso. Eu vou complementar também o seguinte: como que a gente faz para diferenciar, o que vocês percebem a respeito da diferença entre uma ansiedade que é normal e uma ansiedade que é patológica? E assim, essa é uma pergunta que eu acho que nós 3 podemos falar, só lembrando de uma coisa, né? Quando a gente vai responder a algo ligado a uma patologia, que é uma doença, né? O que é isso? Não é para você que está aí escutando sair se diagnosticando. Então, eu estou diagnosticado aqui dentro de uma live. Não, não é isso, tá? Diagnóstico é dentro da sessão, dentro de consulta. Aqui você pode ter uma suspeita. Isso aqui que o Samuel falou, que o Ricardo falou, eu me identifiquei. Pode ser que eu tenha isso aí. Algumas coisas a gente levanta uma suspeita muito forte, sabe? Mas mesmo assim, é muito importante lembrar que diagnóstico e também o tratamento é na terapia, tá? Mas ainda assim, é interessante a gente falar, dado esse cuidado que eu falei, é interessante a gente falar qual a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica, ou seja, quando a ansiedade vira uma doença. Vai você ou vou eu, Marcelo? À vontade, Ricardo. Pode dar um pontapé. Em relação a isso, né, que é uma dúvida muito comum de se ter, como o próprio Márcio pontuou aí, sobre essa tendência que se tem, inclusive, né, que é consequência também dessa sociedade que quer tudo para ontem, que tem muita informação, de
se autodiagnosticar também em relação a possíveis transtornos e tal. E um ponto central que tem que ter em relação ao que é uma ansiedade normal, uma pessoa um pouco ansiosa ou um transtorno de ansiedade generalizada, é justamente o grau de prejuízo funcional que aquela pessoa tem. O que se traduz como prejuízo funcional? O prejuízo funcional é o quanto que aquela condição está impactando na vida prática daquela pessoa, no trabalho, nos relacionamentos, na vida profissional barra acadêmica, no tanto que está sendo ruim conviver com aquilo. E ao passo que quanto mais esferas da sua vida, mais impacto negativo você sente sobre o seu sono, sobre a sua alimentação, sobre os seus padrões de relacionamento, mais isso vai nos direcionando a perceber, putz, esse padrão aí está muito mais para uma doença, de fato, um transtorno mental, do que só para uma ansiedade passageira ali que o indivíduo está passando, sabe? E até nessa questão, né, de uma ansiedade passageira e que o indivíduo está vivendo. Porque, assim, a gente, como sociedade, toma questões como rótulos. E aí, quando a gente passa por um episódio de ansiedade, a gente automaticamente coloca eu sou ansioso, ao invés do eu estou ansioso. E talvez nesse eu estou é onde a gente consegue fazer a separação de se é uma questão pontual, porque, por exemplo, imagina que você está vivendo, você é um jovem e está para prestar o vestibular. Você vai viver bastante ansiedade, preocupação com esse futuro, as questões que podem ou não acontecer. Mas talvez prestando esse vestibular e conseguindo o seu resultado, pelo sim ou pelo não, essa ansiedade vai embora. Ela passa porque aquele padrão de desconforto, né, e de antecipação de possíveis perigos vem a um fim. Já num caso de ansiedade, né, patológica, de um transtorno de ansiedade, talvez ela não necessariamente tenha o fim quando esse estressor de fato passa. Ela não é algo assim pontual na sua vida e que você pode mediar, né, bem como você tem esse estressor, ao fim dele essa ansiedade se encerra. Dentro de um transtorno, é muito provável que ela já tenha surgido antes dessa preocupação e permaneça ao fim dela. E aí, outra coisa vai te gerar preocupação e ansiedade. E o que era prestar a prova vira aguardar o resultado. E aguardar o resultado vira começar esse curso, essa faculdade. E depois as provas, os trabalhos, etc, etc. E algo contínuo na sua vida. E bem como o Ricardo citou, afeta diversas áreas. E não algo pontual ou ligado a um assunto na sua vida. Sim. Exatamente. Eu penso exatamente isso também. Eu acho que eu gosto de usar as palavras assim, frequência, a intensidade e a duração, né? Que quer dizer, que é bem o que vocês falaram também, o quanto que aquilo impacta, qual o nível do prejuízo. Então, qual é a frequência? Esse exemplo que você falou, Samuel, eu achei bem interessante. Então, muitas vezes acontece que a pessoa troca um objeto de ansiedade por outro. Então, eu estou, bem seguindo esse exemplo, eu estou ansioso ou eu estou ansiosa por causa do vestibular. Depois é por causa da faculdade. Depois, aí dentro da faculdade é por causa de uma prova, da outra prova. Então é um encadeamento de coisas. E aí, paralelamente, eu estou namorando. Aí acontece o seguinte, o meu namorado ou a minha namorada olha para o outro lado ali e tira a atenção de mim. Opa, isso ainda já se mistura com uma ferida de rejeição que eu posso ter muito antiga, lá da infância. E aí eu já começo a achar que ele está me traindo. E aí, meu Deus do céu, pronto. Sistema de alarme, perigo, ameaça, perigo, ameaça, perigo, ameaça. Aí já mistura tudo. Então também tem isso, que os problemas que a gente vive na vida adulta, eles não formam uma fila, né? Você resolve um, depois vem outro. Não. Sim. É um junto com o outro, não tem fila, eles vão vindo, vão vindo, vão vindo. E aí a consequência é muita tensão, muitas vezes, e consequentemente daí além de muita tensão, muito desgaste, né? Porque no final da história isso acaba desgastando muito. E é justamente por isso que depois de 5, 10 anos, mais ou menos, tem estudos que mostram isso, de uma pessoa que não tratou uma ansiedade que já está patológica, é muito comum que a pessoa entre em depressão. Pelo acúmulo que vai se formando, pelo desgaste, o acúmulo de problemas que a pessoa não consegue resolver e também, além desse desgaste, né, que a pessoa vai tendo, é puro cortisol. É isso, cortisol, adrenalina. Então, além desse desgaste, a pessoa começa a sentir que ela não consegue resolver a vida dela. Ela não consegue resolver os problemas, porque são tantos. A cabeça vai ficando cada vez mais prejudicada, mais acelerada, e ela vai tendo uma sensação de ineficácia, né? Então, eu não consigo. Aí ela começa a entrar naquela onda do
eu não consigo. E aí vem uma bola de neve que vai levando a pessoa para a depressão. E até essa questão, né, que você citou de alguns marcos da infância ou estressores, como a gente que é psicólogo coloca, que são muito presentes dentro disso. Porque talvez essa ansiedade que era sobre algo pontual na sua vida, uma experiência que você vai viver, um vestibular, uma entrevista de emprego, um primeiro encontro amoroso, e aí bate nessas questões que você construiu na infância, né, sobre como você se enxerga, como você enxerga as suas relações, e aí acaba tudo virando uma grande confusão e toda uma bola de problemas, de angústia, né, de desconforto. E aí é bem interessante a gente justamente conseguir trazer um pouco de clareza para os nossos pensamentos, né, bem como eu citei, de voltar para o momento presente e se pensar, pelo que eu estou sofrendo hoje, o que está gerando esse desconforto em mim? Porque, assim, muitas das vezes, até pacientes trazem crise de choro, uma preocupação muito grande. E aí, quando você levanta, ok, mas qual é a sua preocupação hoje? Às vezes eles têm dúvidas, eles mesmos não sabem dizer o porquê de tudo isso, mas eles sabem nomear o desconforto e o sofrimento. Então, é bem interessante a gente poder se questionar bastante sobre o que eu estou vivendo hoje, o que pode estar gerando esses sentimentos dentro de mim, porque as questões que a gente passa e vive na infância, na adolescência, na vida adulta, não são desconexas. Por mais que a gente cresça e mude muito durante a vida, a gente é a mesma pessoa. E aquela carga emocional que a gente carrega, ela não necessariamente se dilui no ar à medida que a gente vai vivendo. Então é bem interessante a gente buscar, né, a reflexão, o autocuidado, a terapia, né, que a gente está aqui para falar disso também, para justamente ter um espaço seguro para processar as nossas emoções e entender onde aperta o nosso calo. Porque, infelizmente, em algum lugar ele vai apertar. E aí a gente pode justamente, como o Márcio diz, né, tratando esse acúmulo, camada por camada, situação a situação, até que a gente possa desenvolver ali uma plenitude na nossa vida, né? O equilíbrio, sempre. Com certeza, Samuel. Esse é um ponto central, né? O equilíbrio. Até a nossa Aline aqui que está assistindo a live pontuou sobre a impotência, né? E a grande questão é que em muitas das vezes na nossa vida, e sobretudo quando se fala em ansiedade, entendendo que a ansiedade muitas das vezes é essa compulsão, esse ímpeto pelo controle, de ter todas as variáveis na sua mão ali, e a grande questão é que diversos e diversos aspectos da nossa vida não estão no nosso controle, né? E às vezes aceitar esse grau de impotência que a gente tem em relação à vida, entender que o que está ao nosso alcance fazer às vezes é o que a vida faz com a gente, então os problemas vêm e o que você vai fazer com isso é muito mais importante do que sentir ou querer buscar continuamente esse controle por todas as variáveis, que é algo que é utópico, nunca vai acontecer, né? As coisas acontecem de uma forma dinâmica e, de fato, não temos o controle do que está por vir. Não, com certeza, né? E bem como você falou, as coisas acontecem de uma forma dinâmica e em algumas situações até um pouquinho caótica, porque a realidade nem sempre, né, ela é tão calma e tranquila como a gente gostaria que fosse. Mas uma coisa, um questionamento, não necessariamente um questionamento, é uma afirmação mesmo, que eu gosto de deixar para as pessoas como um todo é: tenta lidar e resolver aquilo que de fato está no seu alcance hoje e faça o melhor com as ferramentas que você tem. Porque talvez a gente fica muito pensando, eu vou lidar com isso quando eu estiver pronto, quando eu tiver as ferramentas e as circunstâncias. E talvez as ferramentas e circunstâncias é algo que você vai construindo à medida que você vai lidando com as situações. Não necessariamente que seja o momento que você fala, agora eu estou pronto para lidar com isso. E estando da melhor forma. Sim, é exatamente isso. E uma outra coisa que eu acho interessante da gente pontuar também, né, conversar também, é o seguinte, né? Eu fico pensando em como que, de forma geral, como que as pessoas costumam lidar com a ansiedade, né? De maneira geral, a maioria das pessoas lida com a ansiedade fugindo dela ou tentando aliviar de maneiras que não funcionam. E aí tem muitas formas de tentar aliviar a ansiedade que não funcionam. Uma delas é super clássica, é um negócio chamado álcool. Né? Alguém já ouviu falar nisso? O que é o álcool, né?
Muito clássico, uma das formas mais clássicas de ter um falso alívio da ansiedade, porque depois aí piora tudo. E aí, quando eu falo álcool, isso inclui álcool e outras drogas, inclusive o próprio cigarro, né? Enfim. E além disso, tem outra substância também que as pessoas também usam muito para aliviar a ansiedade, chamada açúcar. Então a pessoa come lá aquele monte de açúcar, aquele carboidrato, né? Aí tem a tal da compulsão alimentar, logo depois tem o que? Aquela culpa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nunca mais eu faço isso. Pois é, comer uma pizza inteira. Eu já fiz isso, inclusive, tá? Já comi uma pizza. E houve épocas aí, ó. Pizza inteira, 1 quilo de sorvete, já fiz muito isso. É terrível, né? É terrível. E eu fazia isso muito para aliviar a ansiedade mesmo. Isso é terrível. Eu comia uma pizza inteira e depois eu comia 1 quilo de sorvete. Meus amigos dão risada de mim até hoje quando eu conto isso. E eu realmente fazia isso. E é péssimo, porque depois você fica se sentindo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como é que cabe na minha barriga tudo isso? E tem muita gente que fica presa nisso por anos, né? Para aliviar a ansiedade, para tentar aliviar a ansiedade, só que isso é completamente falso, porque você não resolve as raízes, o núcleo, a raiz do problema, o centro do problema. E aí qual a consequência? Adivinha, vai acumulando. Tudo aquilo que a gente não resolve se acumula e piora. Essa questão do álcool que você citou, achei muito interessante, porque assim, nós, né, no Brasil e no mundo como um todo, temos a cultura do álcool, como se o álcool fosse algo assim, super comum, super natural, que tá tudo bem, tá na rotina de todo mundo, né, você ir ao supermercado às 7 da manhã e comprar ali uma caixa de cerveja e etc. E algo que é muito comum, principalmente entre os jovens e adolescentes, eu até pude ver bastante na prática clínica, essa questão de eu quero pertencer a grupos, eu quero me aproximar daquele menino, daquela menina, eu quero conhecer alguém, eu quero construir relações, mas eu tenho a ansiedade, a timidez, da taquicardia, eu começo a suar, as mãos tremem, e as pessoas recorrem ao álcool como se ele fosse assim, um sedativo, como se ele fosse um calmante, né? E até alguns dizem que ele é a coragem líquida, né? Para você realmente poder tomar essas atitudes, mas quando você enxerga os impactos que isso te causa, e que talvez até necessita de uma aproximação, até a nível amoroso, em que você se torna uma outra pessoa, seus comportamentos mudam, e você vai agir de forma que talvez sobre não agiria. Então, assim, você usou essa ferramenta para tentar mediar essa situação, mas talvez só piorou esse caso. E dentro, né, dessas questões que o álcool gera, como a dependência e o alcoolismo, cada vez mais doses maiores para conseguir recuperar esse suposto estado de segurança. E assim, sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde financeira, suas relações vão se perdendo, porque chega num ponto que já não vai resolver seu problema, você não vai deixar de ficar ansioso, as quantidades vão aumentar, você vai se colocar em risco, tanto de dirigir atropelado, de ir para lugares em que você gostaria, que não deveria ir, porque está muito internalizado na nossa cultura essa questão do álcool. E é uma coisa que eu levanto muito para os meus pacientes. Será mesmo? Realmente é algo muito ok o consumo desse álcool, principalmente em excesso? Ou é algo que você é bombardeado a vida toda de que é ok, que é bom, que é parte das relações? Então fica aí um questionamento para vocês aí em relação a essa cultura do álcool que a gente tem. É isso. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ricardo? Eu vou muito de encontro com isso que o Samuel falou, e não é à toa que as estatísticas nos mostram que a comorbidade, ou seja, a relação que se tem entre a ansiedade e o abuso de substâncias é muito grande, né? Justamente por esse mecanismo aí socialmente estimulado, de ser mais socialmente aceito consumir uma substância como o álcool, e a partir disso sempre precisa de mais doses para ter aquele efeito que se teve em algum momento. E aí, decorrente disso, mais uma vez, a gente entra naquilo que eu falei anteriormente do prejuízo funcional, né? Então, como o Márcio também pontuou, começa a se tornar uma avalanche de coisas negativas e distorcidas na vida daquela pessoa. E aí, no momento que a pessoa está ansiosa, de repente tendendo a desenvolver algum quadro de dependência, como por exemplo pelo álcool, também fica muito mais fácil cair em um quadro depressivo, em um transtorno depressivo maior. E aí vão se acumulando, né, como o Márcio sempre pontuou em relação à depressão, se torna ainda mais evidente esse acúmulo de dores ali que a pessoa vai acumulando ali
literalmente ao longo da vida, né? Exatamente isso. E eu vou pegar um gancho para explicar uma outra coisa também que eu estou pensando aqui, que é o seguinte, né? Porque a gente falou agora há pouco sobre a ansiedade, a diferença entre a ansiedade normal e patológica. Então, voltar um pouquinho para isso, para pegar um gancho para a depressão de novo. Porque é o seguinte, a ansiedade é uma emoção humana normal, desde que esteja numa frequência, intensidade e duração que não cause tanto prejuízo na sua vida. Algum prejuízo pode causar? Olha, vai causar algum prejuízo, sim. Normal, né? Só que a questão é o quanto que vai ser esse prejuízo, qual o tamanho, qual a frequência, intensidade e duração desse sentimento. Dependendo do quanto for, é uma patologia, muitas vezes chamada de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? O famoso TAG. Tem outros tipos de transtorno de ansiedade, como a fobia social, tem muito a ver com é uma ansiedade muito específica em relação à exposição. Tem também a síndrome do pânico, que outra hora a gente pode falar também sobre isso. Mas então, assim, só recapitulando, a ansiedade é uma emoção humana normal. Então, algumas pessoas às vezes perguntam, Márcio, ansiedade tem cura? Eu respondo, olha, a ansiedade não tem cura e não precisa de cura, porque ela é uma emoção humana normal. Agora, transtorno de ansiedade, aí é diferente. Aí é uma doença que precisa ser tratada e que pode sim ser curada quando a pessoa se trata da maneira certa. O mesmo vale para depressão. Então, depressão não é algo que seja, entre aspas, normal. No sentido de que ansiedade todo mundo tem. A gente nasce com o cérebro programado para isso. A gente vai ter. Depressão, não é isso. Depressão é uma doença. Então, a depressão é por si só um transtorno. E o que é exatamente a depressão, então? Depressão é uma sensação de falta de sentido na vida, vazio, distanciamento de si mesmo, distanciamento do mundo, perda de prazer, perda de interesse, desmotivação, desânimo, desespero, desamparo. E uma sensação que eu considero meio que central na depressão é justamente uma sensação de vazio, mas não é um vazio qualquer. Não é uma coisa do tipo, tô me sentindo vazio, vou lá ler um livro e passa. Não é isso. Porque isso todo mundo sente. Mas é uma sensação de vazio que parece que nada preenche. É uma sensação que parece que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Então está sempre faltando alguma coisa muito importante. Então a palavra vazio também pode ser traduzida pela palavra falta. Então a pessoa tem uma sensação de falta muito grande, ela nem sabe direito o que é isso, mas ela tem essa sensação. E aí no meio da depressão, muitas vezes tem sim a ansiedade junto. A ansiedade em excesso, ela é parte muitas vezes da depressão, né? E aí é por isso que eu falo que a depressão tem várias camadas e assim por diante. E aí eu acho que pegando esse gancho que eu falei um pouco sobre a depressão, que muitas vezes vem até da própria ansiedade, depois de quando ela não é tratada, depois de 5 anos, 10 anos, isso é muito comum. Aí eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre, então, assim, a gente falou sobre como que as pessoas muitas vezes lidam com a ansiedade de maneira errada, de maneira que não funciona. Com a depressão também, porque muita gente foge da depressão da mesma maneira que foge da ansiedade, das mesmas coisas que a gente falou. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco em como lidar, e falar sobre isso, como lidar com a ansiedade, especialmente a ansiedade patológica e a depressão, da maneira certa. Sabendo que esse lidar é um lidar enquanto você está com essa doença. Não é lidar para sempre. Não é, porque são doenças que têm tratamento e que, se for tratado do jeito certo, tem cura. E aí, justamente nesse sentido, acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre como que é a terapia para pessoas que têm depressão e para pessoas que têm transtornos de ansiedade. Perfeito. Quer começar, Ricardo? Fica à vontade. Pode ir, Samuel. Achei que você fosse. Não, ok. Bom, quando a gente fala de depressão, né, a depressão, ela, né, bem como o Márcio cita, ela é um acúmulo, né, de angústias, de tristezas, de sofrimentos, e ela vai trazer esse sentimento, né, de vazio ou falta. E até nesse sentido de relacionar mais com falta, porque é o vazio, mas não é vácuo, não é nada. É um vazio muito cheio de angústia, muito cheio de sofrimento. Vazio cheio. Muito cheio. Isso, um vazio cheio. Cheio de dor, cheio de questionamento, cheio de insegurança. Então, assim, e até um ponto bem interessante da gente relacionar é essa questão da ansiedade e do transtorno de ansiedade. E também da depressão e de um estado depressivo. Porque, por exemplo, né, como o Marco citou, eu estou depressivo, eu vou ler um livro, eu vou sair com os meus amigos, eu vou relaxar e passa.
né? Ah, eu tinha um relacionamento, eu terminei e eu estou em depressão, estou com depressão. Talvez sim, existe essa possibilidade, né, dentro das circunstâncias, mas também se considerar um possível estado depressivo, que é um estado um pouco mais temporário e momentâneo desse sofrimento, desse desconforto, mas que ao buscar suas atividades de lazer, de qualidade de vida, boas relações e bons hábitos, ela passa. Já quando a depressão em si, você pode sentir uma melhora, um alívio em determinados momentos, mas você sempre acaba voltando para aquele estado de tristeza, de desânimo, de perca de funcionalidade, de só querer chorar, de só ficar deitado, de comer uma pizza inteira. E algo bem interessante é a gente fazer essa diferenciação. Também naquela questão, estou depressivo e sou depressivo. Para a gente não tomar para si a depressão e o sofrimento como um grande rótulo, que vai dizer, isso é o que eu sou, isso é o que vai me definir. Porque dentro do tratamento do depressivo, a gente justamente vai tentar fazer o resgate daquele ser humano que está vivendo esse sofrimento. Quem é essa pessoa? Que sonhos ela tem? Como ela está se enxergando? Como ela está enxergando esse mundo? O que ela perdeu dentro desse processo? Né? Porque, por exemplo, ela pode perder a autoconfiança dela, né? Essa segurança de si. Então, é algo que a gente vai trabalhar. Quais são os pilares que sustentavam essa segurança dentro do sofrimento? Ela, talvez, ela não saiba dizer, ela não saiba apontar. E uma coisa que eu sempre digo no consultório, o eu não sei é uma resposta válida. Porque você talvez não precisa saber naquele momento, e se a gente não sabe, a gente vai atrás de informação para poder saber. E se esses pilares que sustentavam sua segurança foram minados e destruídos, dá para reconstruir eles ou elaborar novos pilares que vão construir essa segurança, essa consciência de si e essa qualidade de vida dentro desse tratamento. Então, assim, um dos principais pontos para se tratar a depressão é justamente esse resgate da pessoa, do ser humano. Porque a gente sempre tem que estar voltado para o ser humano que está nesse processo de sofrimento e não na doença. Nosso objetivo é tratar pessoas e não curar doenças. Até porque existem situações em que esse adoecimento, vamos dizer, por exemplo, um paciente terminal, talvez esse adoecimento não possa ser curado, mas a gente vai sempre buscar cuidar dessa pessoa, amparar ela nesse sofrimento dela e buscar oferecer qualidade de vida dentro das circunstâncias que são possíveis. E aí, mais uma vez, eu volto na frase que é um dos mantras que eu deixo para os meus pacientes. Faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Perfeito, perfeito. Ricardo, acho que o que você pode falar sobre isso? Deixa eu só complementar uma coisa antes, que eu estou pensando. Achei muito interessante, Samuel, quando você falou a questão de cuidar da pessoa como um todo, né? Porque, realmente, a questão, quando a gente pensa em curar uma doença, primeiro, não é em todos os casos que isso é possível. Isso vale para, basicamente, quase todas as doenças, né? Às vezes a gente, principalmente as mais graves, não é sempre que a gente consegue atingir uma cura. Mas, também, de forma geral, a própria terapia, realmente, você apontou uma coisa muito legal, Samuel, que é o quê? A gente olha para a pessoa como um todo. Então, assim, alguém busca terapia, quero me curar da depressão. Tá, então a gente vai dar uma fórmula mágica para a pessoa se curar em 3 dias. Não existe isso. Uhum. Nem em 3 dias, nem em 3 meses. O que acontece é que a pessoa que está com depressão, ela está com a mente disfuncional, ou seja, não está funcionando de maneira apropriada e, consequentemente, a vida dela também está assim. Então, a gente vai ter que ajudar a pessoa a regular a mente dela e a vida dela como um todo. Como consequência, e não como uma fórmula mágica, a pessoa vai daí sair da depressão, ela vai ter uma cura, ou como algumas pessoas preferem usar a palavra remissão, eu já prefiro usar a palavra cura mesmo, mas a pessoa vai ter sim essa cura, os sintomas vão desaparecer, mas não é porque teve uma pílula mágica, uma fórmula mágica e nem uma mudança mirabolante mágica, não. É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, da pessoa ir cuidando da mente dela como um todo, da vida dela como um todo, e essa cura vai ser uma consequência. Com certeza, Marção. E isso entra muito naquilo que é o processo terapêutico, porque antes de tudo ele é um processo de autoconsciência. Como se diz o nome, né? Antigamente se dizia análise, e no caso uma autoanálise. E no momento que a gente se propõe a tratar um paciente com um transtorno depressivo, por exemplo, o passo
o primeiro e mais importante passo é aquele indivíduo se reconhecer como uma questão, como um problema a ser tratado ali, com questões a serem melhoradas na vida funcional dele. A partir disso, ou seja, a partir do ímpeto, da vontade daquele indivíduo em buscar a melhora, a gente inicia o nosso tratamento e direciona as nossas intervenções muito baseado naquele universo particular que a gente está conhecendo. Então, entender que, antes de tudo, é um indivíduo e a individualidade dele tem que ser preservada nesse processo é muito importante. Por isso que entra muito nisso que você pontuou anteriormente, sobre como não tem uma fórmula mágica que funcione para todas as pessoas, sobre como tratar a depressão, entendendo como um processo de autoconhecimento, é muito importante respeitar esse processo e caminhar em direção a ele, sempre visando uma melhora das questões práticas que a gente se propõe a trabalhar, mas também sempre vendo aquele transtorno em função da causuística, né? Do que gerou, o que na história de vida daquele indivíduo levou ele para aquele contexto que ele está nos apresentando agora. Porque quando os pacientes chegam para a gente na clínica, a gente está vendo a pontinha da pontinha do iceberg, né? E ao longo desse processo de autoconsciência ali, na qual a gente trabalha com o paciente, a gente vai vendo quão profundo é aquele iceberg e mostrando para ele as relações que tem entre as profundezas daquele iceberg e o que, às vezes, a ponta do iceberg está nos mostrando ali superficialmente, né? Por isso que muitas das vezes, quando a gente começa a trabalhar em um transtorno, às vezes muitas possibilidades, muitas hipóteses diagnósticas estão ali. Parece um pouco ansiedade, parece um pouco depressão, às vezes parece um pouco bipolaridade, será que esse paciente é borderline? E aí, ao longo do tratamento, conforme a gente vai avaliando essas hipóteses e aprofundando nesse iceberg, digamos assim, do indivíduo, vai se clarificando cada vez mais o que de fato aquele indivíduo tem e o que de fato é patológico, o que de fato é da personalidade dele. Então, antes de tudo, é um processo de muito autoconsciência, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É um autoconhecimento, uma autoconsciência. E também tem uma outra coisa, né, Ricardo, que eu ouço algumas pessoas chegando para mim e falando às vezes o seguinte, né? Que, olha, eu fiz terapia durante não sei quanto tempo e eu descobri muita coisa sobre mim e eu não sei o que fazer sobre o que eu descobri agora. E aí, o que eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, essa autoconsciência, ela é uma parte da terapia, mas não é tudo. Que quando a pessoa tem esse autoconhecimento, essa autoconsciência, bom, é como vocês falaram, isso é o primeiro passo, mas é o último? Com certeza não. Isso significa, então, que você vai encontrar sozinho todas as respostas? O paciente vai encontrar sozinho todas as respostas? Não, não é. E eu costumo dizer o seguinte, o que acontece? Algumas respostas para a vida da pessoa, a pessoa vai encontrar. Outras, algumas, nós vamos ajudar a pessoa a encontrar, e algumas a gente vai até mesmo dar para a pessoa. Por exemplo, como eu faço para relaxar? Essa é uma resposta prática, que na abordagem, uma das abordagens que a gente segue bastante, que é a TCC, a gente sabe responder isso. Tem várias técnicas de respiração. Então, existe uma diferença entre que tipo de orientação, que tipo de resposta a gente pode dar. Como eu faço para relaxar? Tem várias técnicas práticas que a gente pode falar para isso. Quer dizer que é uma garantia? Não necessariamente. Se a gente passa uma estratégia de respiração e a cabeça da pessoa está lá girando igual um ventilador a 1000 por hora, talvez aquela estratégia não funcione. Mas a gente vai construir com a pessoa um caminho para isso. Agora, quando a pessoa fala, Márcio, eu devo me mudar para o Canadá ou para os Estados Unidos? Opa, peraí. Né? Eu devo me separar ou eu continuo casado? Esse tipo de resposta, aí a gente não vai dar. Até porque a gente não sabe, né? A gente não é guru. Aí a gente vai ajudar a pessoa a encontrar. Mas tem algumas coisas, algumas respostas, algumas coisas que a gente consegue dar sim. Mas não é resposta do tipo guru. O que eu faço da minha vida? Como é que vai ser meu futuro? Sei lá, né? Não sabemos esse tipo de coisa. Mas algumas orientações estratégicas, práticas, isso a gente consegue sim passar para a pessoa ao longo da terapia. E muitas vezes é de forma realmente personalizada. Que esse próprio exemplo, como que eu faço para relaxar? Olha, tem trocentos tipos de estratégia de respiração. Tem a 4-2-6, tem a 4-4-6, tem a 4-7-8, tem a 5-5-5. Quer dizer, se a gente for explicar isso, fica 2 horas explicando uma por uma e a gente não sabe o que vai funcionar para cada pessoa, porque depende de cada caso, depende de como está a mente dela. Não é só a respiração que relaxa, tem outras coisas também. Tem as estratégias que a gente chama de a reestruturação cognitiva, né, que é a mudança de crenças, a mudança de pensamentos. Eu acho até que a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Um pouco sobre a TCC propriamente, essa questão das crenças que geram pensamentos, sentimentos, comportamentos. Enfim,
O que vocês podem falar sobre isso? Estou falando demais. Fale você. Falando demais. É interessante essa questão que você citou, né, de o psicólogo vai oferecer ferramentas e direcionamento, mas não vai dizer o que o paciente tem que fazer. Que é até uma questão que as pessoas acabam se confundindo bastante sobre o que de fato o psicólogo faz. Porque buscam e falam, eu queria que você me desse conselhos. E assim, até buscando numa norma técnica, os conselhos são comandos de ordem imperativa baseado em conteúdos meus, né? O que isso significa? Eu vou dizer para você, vai lá e faz, porque eu fiz e deu certo para mim. E até como o Márcio falou, cada paciente é uma qualidade, o que funciona para um não funciona para outro, então não tem como eu chegar e falar para você, vai lá e faz aquilo que deu certo para mim. Até porque dentro do tratamento, eu não estou aqui para olhar para mim, eu estou para olhar para o paciente e para a demanda dele. Então, o psicólogo, ele dar conselhos, ele vai dar aconselhamento. Né? O que é isso? É estimular o paciente à reflexão com ferramentas, com estratégias, com técnicas que a gente desenvolve, para que você possa trazer os questionamentos e, na grande maioria das vezes, o paciente pergunta e o paciente mesmo responde. No começo da sessão, ele traz, nossa, eu estou com dificuldade para dormir. E aí você vai no da reflexão, fazendo questionamentos, direcionando essa conversa para entender melhor sobre essa realidade. E aí, na grande maioria das vezes, quando o paciente já está um pouco mais terapeutizado, ele mesmo traz um apontamento e ele fala, nossa, é verdade, eu acho que é isso que está acontecendo, que está atrapalhando meu sono. E aí, é a questão do psicólogo. Então, você vai levar as estratégias. Se você tentar se colocar em prática, mudar a sua alimentação, reduzir o uso do celular, exercício físico, e etc, etc, etc. E até nessa questão personalizada que o Márcio citou, é aí que entra a importância de você ter um bom profissional para te acompanhar, um bom psicólogo. Porque, por exemplo, é possível, e é uma ferramenta muito válida, por exemplo, um livro de autoajuda. Você vai ler aquele livro, vai pegar algumas técnicas, algumas ferramentas e vai colocar em prática. Você vai buscar nas redes sociais dicas e técnicas que propriamente psicólogos passam nas redes sociais, no vídeo, no TikTok ou algo assim. Mas dentro da sua realidade, talvez essas questões não façam tanto sentido, essas técnicas não façam sentido. E estando com o psicólogo no seu tratamento ali, fazendo sessão após sessão, ele pode entender melhor a sua realidade e desenvolver junto com você estratégias para lidar com isso. Que é algo muito recorrente. Adaptar estratégias para fazer sentido para o paciente. Por exemplo, o paciente às vezes traz uma demanda de que eu estou muito triste, eu estou desmotivado, eu não tenho energia para nada. Vendo um vídeo ou buscando um livro de autoajuda, automaticamente ele ia relacionar com a depressão. Quando, fazendo uma investigação bem criteriosa, que é o que o psicólogo faz, você consegue levantar questionamentos de como estão suas vitaminas, como está a sua alimentação. Porque às vezes essa depressão, você ia se autodiagnosticar por conta de internet, você consegue cair por terra com essa hipótese e considerar uma anemia. E aí você faz uma alimentação, cuida da sua alimentação e faz essa possibilidade. Então é algo bem interessante para a gente trabalhar essa questão da individualidade e o atendimento do psicólogo com o paciente bem individual mesmo, bem particular para as suas demandas aí. Aí eu sei que eu entrei em outro assunto, mas eu achei interessante pontuar essa questão. Aí, Ricardo, fica à vontade para fazer a TCC. Perfeito, não, faz total sentido isso que o Samuel pontuou, e inclusive também corrobora com o que eu vou falar a respeito das crenças, porque o que são essas crenças, né? As crenças são como se fossem lupas, são formas que o indivíduo desenvolve de ver a si, a realidade e o futuro das coisas. E, em geral, o processo de formação dessas crenças é extremamente individualizado e personalizado, ou seja, baseado num conjunto de experiências afetivas, sociais, que a pessoa tem, emocionais, que a pessoa tem ali ao longo, desde sua gestação até a sua vida adulta, que vão corroborando e criando certos sistemas, certas formas daquele indivíduo avaliar a realidade. E entendendo que esse sistema de crença é extremamente individual, ou seja, a forma como
cada indivíduo percebe as coisas ao seu redor, é extremamente individual, precisa-se necessariamente de um tratamento também individualizado e personalizado para entender como em cada indivíduo essas crenças foram formadas, como em cada indivíduo essas crenças aparecem e como em cada indivíduo a gente consegue desconstruir e reconstruir esse sistema de crenças que na maioria das vezes é algo muito profundo e muito internalizado naquele indivíduo, né? A gente fala muito sobre, nas nossas supervisões sobre como, às vezes, a forma que o indivíduo crê sobre as coisas, o que ele pensa sobre si, sobre o futuro, sobre as pessoas, na maioria dos casos, acaba entrando em simbiose com sua própria identidade. Então, no momento que o indivíduo tem que questionar aquilo que ele pensa já desde muito tempo, também se questiona quem é aquele indivíduo para além daquilo que ele aprendeu a pensar, o que ele se entendeu, o que deveria pensar sobre as coisas, sabe? Então, investigar esse sistema de crenças é um processo muito profundo, muito árduo, mas, antes de tudo, muito individual. Por isso que eu acho que casa muito com essa fala aí, Samuel, a respeito da individualidade no processo terapêutico, né? Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que está muito bem explicado, né? O que é terapia, para que funciona, quais são os objetivos. E a gente explicou também um pouco sobre como que a gente trabalha, né? Inclusive, uma outra coisa também para começar a fechar a live, para falar sobre isso, que eu sempre acho importante deixar bem claro que a terapia é um processo que tem que ser feito de forma semanal, né? Então, esse é realmente o mundo ideal. Tem algumas pessoas que às vezes fazem de maneira quinzenal, uma vez por mês. Em alguns casos até pode funcionar, mas principalmente quando é depressão e principalmente quando é um quadro mais grave, às vezes de ansiedade, sinceramente não vai funcionar. O ideal é realmente que seja feita de forma semanal, em especial casos de depressão. Quando é ansiedade, alguns outros transtornos dá para relativizar um pouco, mas quando é depressão não dá. Quando a depressão tem toda semana. Porque é um processo profundo, complexo, delicado. A gente vai olhar para toda a vida da pessoa. E isso que você falou, Ricardo, achei muito interessante esses dois verbos, desconstruir e reconstruir, né? Porque autoconhecimento não é uma coisa do tipo, eu sou assim e pronto, acabou, vou morrer assim. Não. Muitas vezes eu quero mudar isso aqui, eu preciso mudar alguma coisa. Processo muito ativo, né, Márcio? Não é um processo passivo onde o indivíduo se conhece e para por aí, né? Se conhecer, como você mesmo pontuou, é a primeira camada ali do processo. O que você vai fazer com o que você entendeu, né? É exatamente isso. Olha, eu acho que realmente foi muito boa essa conversa. O pessoal participou bastante comentários, né? E, bom, para quem não conhecia ainda ressignificar, exatamente isso. Para quem não conhecia ainda né? Eu falei de vocês aqui inúmeras vezes nas lives da maratona, que foram aquela sequência de 5 lives que eu fiz na semana passada. Falei muito sobre vocês, então, para quem não conhecia, esses são Ricardo e Samuel, os psicólogos que fazem parte da minha equipe agora. Estou trabalhando junto com eles agora, então a gente vai estar juntos agora em outros conteúdos, inclusive na semana que vem. Até quero perguntar para vocês aí que estão online. Quem aí está no nosso grupo do WhatsApp? Porque é o seguinte, nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo que nós estamos lá nesse grupo. E na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, às 9 horas da noite, nós vamos fazer um outro encontro que vai ser pelo Zoom. Tá? Nós já fizemos isso no ano passado, foi muito legal, as pessoas conseguiram perguntar ao vivo várias coisas e a gente consegue aprofundar algumas coisas ainda mais do que hoje. Então vai ser quarta-feira da semana que vem, às 9 horas da noite. Tá? E para participar, precisa estar nesse grupo do WhatsApp. Quem não está nesse grupo, manda um direct para mim ou manda uma mensagem no WhatsApp, tanto faz, tá? Para quem tem meu WhatsApp. Mas precisa estar no grupo porque o link do Zoom vai ser enviado exclusivamente por lá. Não tem como eu passar aqui pelo Instagram. Então, semana que vem, quarta-feira, 9 horas, com certeza vai ser muito legal também. E claro, também, quem quiser fazer terapia, quem quiser agendar uma conversa inicial também, pode mandar uma mensagem para a gente, né? Com certeza, com certeza. Como é que funciona, explicar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, enfim. Muitas vezes as pessoas gostam de marcar essa conversa inicial para explicar, olha, comigo está acontecendo isso, isso, isso. E aí a gente já consegue, nessa conversa inicial, muitas vezes, dar algumas explicações para a pessoa de como que vai funcionar a própria terapia. Então, é bem o que vocês falaram, a terapia é um processo muito personalizado e tem esse objetivo de ajudar a pessoa a ter a melhor qualidade de vida possível. Eu acho que é isso. Assim, o que vocês podem falar para a gente finalizar a live?
Perfeito, Marção. Foi uma experiência aí nova para mim e para o Samuel também, né? Sei que ele também nunca tinha feito live assim no Instagram e tal. Foi bem interessante a gente falar sobre coisas que a gente já fala todo dia, né? Só não fica gravado. Então foi muito interessante aí trocar essa ideia. Várias pessoas aí, inclusive amigos meus apareceram aí, a Portuguinha tá aí também. E muito bom. Essa aí é uma primeira de muitos que estão por vir aí. Com certeza, né? Bem como o Ricardo citou, é a primeira vez que a gente faz uma live, então é uma experiência um tanto nova para a gente, né? A gente já faz atendimento clínico há um tempo considerável aí, então são questões que a gente trabalha e trata todo dia dentro do consultório, né? Seja presencial ou seja online. E bem como o Márcio citou, a gente vai ter esse evento na semana que vem, então quem tiver interesse em ter uma conversa até um pouco mais próxima com a gente mesmo, né? Vocês vão ter espaço para falar dentro desse evento, poder abrir o microfone, a câmera e dividir um pouco, né, da trajetória de vocês, buscar um certo esclarecimento. E quanto a essas conversas iniciais, né, como o Márcio citou, a gente oferece um panorama de como o tratamento pode funcionar dentro da sua demanda, né, como a gente citou, de forma bem individual, de forma bem personalizada. Então, ficamos à disposição para quem tiver interesse, né, espero que se vocês gostaram da live, né, mandem uma mensagem para o Márcio, fala para marcar de novo, etc. A gente busca uma disponibilidade e pode estar aqui mais uma vez, né, vivendo essa experiência aí. Eu até pude perceber, né, alguns conhecidos e até uma paciente minha dentro das pessoas que comentaram, então queria agradecer aí todos que puderam participar. Legal, legal, muito bom. Realmente, olha, fluiu muito bem, né, nossa, a gente teve uma sinergia muito boa na live, eu achei que foi realmente muito bom. Gostei muito de ver também a participação das pessoas. E aquele no Zoom que a gente fez no ano passado realmente foi muito legal, assim como essa live de hoje. No Zoom, realmente, Samuel, como você falou, uma das diferenças é que as pessoas podem abrir o microfone, a câmera e perguntar ao vivo, né? Fazer perguntas assim ao vivo. E dependendo do caso, talvez dê até para aprofundar um pouco mais em algumas coisas. Então, mas lembrando, isso é exclusivo para quem está no grupo do WhatsApp, tá? Então, quem não tiver e quiser participar, tem que mandar um direct ou uma mensagem no WhatsApp para poder entrar no grupo, tá? E para quem, né, só para fechar também, para quem quer agendar uma conversa inicial com um de nós, é só mandar uma mensagem aqui para gente, tá? Que é isso aí, nós estamos disponíveis. Certo? É isso. Certíssimo. Então, essa live vai ficar gravada. Então, até uma outra coisa também antes de finalizar. Para quem quiser compartilhar, enviar essa live para alguém, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil. Vocês podem aí mandar para quem vocês quiserem. Tem informações importantíssimas aqui sobre depressão, sobre ansiedade. Então, muito importante que vocês compartilhem. Certo? Então, boa noite a todos que puderam participar aí e deixar um forte abraço a todos. Estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Tenha uma ótima noite aí. Em breve estamos de volta. É isso. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.